Questão 6. Quantas voltas uma roda dessa bicicleta faz para percorrer 1.099 metros? Quando eu percorro uma distância com a roda, pensem como se essa roda fosse, por exemplo, tivesse suja de tinta. Na hora que ela vai girando, ela vai marcando o caminho no chão com uma linha, conforme ela vai passando. Essa linha, ela poderia, por exemplo, ser enrolada aqui em volta do pneu, tá? Então, a linha que eu carimbo no chão representa a volta do pneu. Se eu entendo que eu preciso de 1.099 metros e que ela tem um comprimento para dar uma volta completa, eu fazendo essa relação eu descubro quantas voltas ela deu. Então, como que eu acho isso? Primeiro, para achar o comprimento da circunferência, tá vendo que ele me deu o diâmetro aqui, ó, 0,7? O diâmetro é 0,7. Então, o meu comprimento da circunferência vai ser π vezes o diâmetro, que é igual a 3,14 vezes 0,7, que resulta em 2,198 metros. Então, esse comprimento, para dar uma volta, ela carimba no chão 2,198 metros. Tá? Então, daqui, sei lá, até aqui, a gente tem uma volta que deu 2,198 metros. Para eu ter carimbado aqui no chão 1.099 metros, eu vou ter que ver quantas vezes esse valor cabe dentro dos 1.099 metros. Ou seja, eu vou fazer 1.099 dividido por 2,198 para achar quantas voltas isso vai me dar. 1.099 dividido por 2,198 resulta em exatamente 500. Então, foram 500 voltas. Aqui a ideia é entender que cada volta do pneu da bicicleta é um comprimento inteiro do círculo. Joia? Próxima questão. Quantos metros percorre uma pessoa que dá 8 voltas em torno dessa pista? Então, eu preciso saber quanto tem a pista, né? Vamos começar por aqui, por exemplo. Ele andou 143 aqui. Aí andou esse valor aqui, que daqui a pouco a gente vai calcular. Mais 143 aqui, então vamos marcar aqui. E esse outro valor aqui. Se eu juntar essa parte aqui com essa outra aqui, eu tenho exatamente uma circunferência inteira, porque olha, o centro dela tá passando aqui e aqui também. Essa minha medida de 21 é medida de raio, porque é do centro até a borda. Então, se eu descobrir o comprimento aqui, ó, de metade e de mais da outra metade, é o mesmo que o comprimento da circunferência inteira. Então, se eu achar o comprimento de uma circunferência que tem fórmula 2πr, ó, eu achei toda essa parte curva. Aqui meu raio é 21, então eu vou ter 2 vezes 3,14 vezes 21. Isso vai me dar 131,88 metros, mais esses dois pedaços retos. Então, 143, já vou fazer a soma aqui. Isso vai dar 286, as duas medidas de 143,00 aqui, ó, para alinhar bonitinho. Então, a gente vai ter um total de eita, ficou feio. 8, 8, 7, 11 e 4. 417,88 metros. É o que a pessoa vai percorrer em uma volta. Então, aqui, ó. Uma volta. Então,
em 8 voltas, são 417,88 vezes 8. Então, total 3.343,04 metros. Próxima questão. Roberta decorou um frasco cilíndrico colocando 2 fitas iguais em volta dele, como mostra a figura abaixo. Determine o comprimento da fita que ela usou. Então, ela deu uma volta completa nesse frasco e outra volta. Aqui agora, olha só, 10 é o diâmetro, é a distância entre as bordas passando pelo centro, que não tá dando para ver, tá? Então, eu vou considerar que o comprimento vai ser π vezes o diâmetro. Então, vai ser 3,14 vezes 10, que é 31,4 centímetros. Isso, uma fita. Como foram 2 que ela usou, você pode somar ou multiplicar por 2. Isso aqui vai dar 62,8 centímetros para 2 fitas. Esse aqui é mais rapidinho, né? Em uma engrenagem, a roda grande de raio 75, então já vamos marcar aqui o raio aqui, 75. Ela faz 90 voltas. 90 voltas. Enquanto a roda pequena dá 150 voltas. Qual é o raio da roda pequena? Então, o que a gente tem aqui? Preciso saber quanto que é o raio aqui. Se eu souber quanto de comprimento essa roda deu, eu também, como elas estão unidas, essa aqui vai também andar o mesmo comprimento. Então, a ideia aqui é eu calcular um comprimento que eu sei, ou seja, eu tenho que o comprimento dessa daqui vai ser 2 vezes π vezes o raio. Isso vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 75. Isso aqui vai me dar 471 centímetros em uma volta. Aí eu vou multiplicar por 90 voltas e eu tenho que o percorrido total, a distância, por exemplo, foi 42.390 centímetros. E aí, eu vou voltar com essa mesma, se é igual a distância que as rodas percorrem, porque elas estão unidas, então não tem como mandar mais do que a outra. Eu sei que em 150 voltas, essa rodinha aqui pequenininha, engrenagem, né, na verdade, ela andou 42.390. Então, a minha engrenagem pequena, se ela andou 42.390 em 150 voltas, eu vou fazer essa divisão para me dizer qual que é o comprimento de uma volta. Então, 42.390 dividido por 150 vai me dar 282,6 centímetros em uma volta. E aí eu sei que, se esse é o comprimento de uma volta, comprimento é 2πr, eu já sei que o meu comprimento aqui, ó, vale 282,6. Ele vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é o que eu preciso saber, que é a minha pergunta. E aí, fazendo essa conta, isso vai dar que o meu raio é 282,6 dividido por isso aqui, ó, 2 vezes 3,14, que é 6,28. Isso é 45 centímetros, né?
Isso, centímetros. E assim eu descobri o raio da engrenagem pequena. Em um motor, há duas polias ligadas por uma correia, de acordo com o esquema abaixo. Então, de novo, são círculos que estão girando, unidos, então não tem como um percorrer mais do que o outro. Se cada polia tem raio de 10 centímetros, então, ó, o meu raio aqui, ele é 10 centímetros. E a distância entre seus centros é 30, então essa distância aqui, ó, é 30. Ó, dessa parte aqui. Qual das medidas abaixo mais se aproxima do comprimento da correia? Então, qual vai ser o comprimento da correia? Bem parecido com aquele exercício anterior do percurso. Eu tenho 30 aqui, eu vou ter mais 30 aqui embaixo. E eu vou ter o comprimento aqui, ó, de meia circunferência e da outra metade da circunferência, ou seja, da circunferência inteira. Comprimento da circunferência inteira vai ser 2π vezes o raio. Eles me disseram que o raio vale 10. Isso aqui vai ser 62,8 centímetros. E ainda falta eu somar os dois pedaços de 30. Então, mais 30 e mais 30. Isso é 122,8 centímetros, letra D. Ok? Então, é mais entender o esquema e o que você tem que fazer. A conta é simplesmente aplicar a fórmula de comprimento da circunferência. Daqui a pouco a gente vai entrar em área, não confundam comprimento e área. Calcule a área de cada círculo a seguir. Esse aqui diz, o meu raio é de 2,5. Então, raio é a distância do centro até a borda, 2,5. Esse aqui diz que tem diâmetro de 10. Diâmetro, distância de uma borda a outra passando pelo centro, 10. Eu posso usar a fórmula de comprimento como 2πr, que vai ser 2 vezes 3,14 vezes, nesse caso, o raio é 2,5. E para o outro, eu vou usar a fórmula de comprimento como πd, que é 3,14 vezes 10. Esse aqui já é mais rapidinho da gente saber, 31,4 centímetros. Para o próximo, a gente vai ter, o próximo não, né, o anterior no caso, 6,28 vezes 2,5, que é 15,7 centímetros.